e vírgula. Quando eu tenho um ponto e a vírgula, eu acho que esse aqui, de todos, é o mais difícil de se estudar. Por isso, vamos prestar bastante atenção quando eu tenho ponto e vírgula juntos. Não é o ponto e a vírgula. É isso aqui, ó. Ponto e vírgula. Tá? Então, vamos lá. Esse sinal representa uma pausa mais forte que a indicada pela vírgula e menos acentuada que a indicada pelo ponto. Esses são os casos mais comuns de uso do ponto e vírgula. Então, o ponto e a vírgula na questão do ponto, ela é mais fraca do que um ponto final, e na questão da vírgula, ela tem mais força do que uma vírgula normal. Então, vamos entender. Quando eu tenho trechos muito longos, que já está cheio de vírgula, eu vou colocar um ponto e vírgula. Olha aqui um exemplo. Nós temos um trecho longo, cheio de vírgulas. Olha, a gente tem uma vírgula aqui, aqui, aqui. Aqui eu coloquei ponto e vírgula, tá? Vejam bem. Então, eu vou ler esse texto aqui. Temos os restauradores que cosem lombadas, reparam rasgões, fabricam capas de couro, ponto e vírgula. Os impressores, vírgula, responsáveis por novas edições, muito artesanais, com tiragens reduzidas, ponto e vírgula. Os digitalizadores, que digitalizam os livros de papel e os colocam depois à venda na internet. Os bibliotecários, os informáticos, os contabilistas e os pesquisadores. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Provavelmente esse texto foi extraído, esse trecho foi extraído de um texto que fala sobre preservação de livros antigos, tá? Então, vamos lá. Temos os restauradores. Então, eu estou falando, o primeiro sujeito são os restauradores. O que os restauradores fazem? Eles cosem lombada. Lombada é aquela parte do livro, tá? Então, vamos supor que isso aqui seja um livro. E aqui se chama lombada, que a gente tem mola, mas quando é de brochura, tecido inteiro, se chama lombada. Isso, olha lá o da Manu. Então, eles costuram as lombadas, reparam os rasgões dos livros antigos, fabricam capas de couro, tá? Então, eles fazem tudo isso, os restauradores. Eu estou falando de livros antigos, livros importantes, não é qualquer livro, tá? Os impressores. Olha, agora eu mudei, eram restauradores. Agora, impressores são as pessoas que imprimem, que arrumam a parte escrita do livro. Eu mudei de sujeito, mas eu não pus ponto final, outro parágrafo. Eu continuei. Quando eu mudo de sujeito dentro de um período grande, eu vou usar ponto e vírgula. Olha aqui, os impressores, eles são responsáveis pelas novas edições, que são artesanais, é um trabalho artesanal feito à mão, com tiragens reduzidas, são poucos números de livros. Aí eu mudo de novo, de impressores, agora eu vou para digitalizadores, que vão digitalizar o livro. Outro ponto e vírgula, porque eu mudei de sujeito de novo. E aí eu vou explicar qual é o trabalho dos digitalizadores, que digitalizam os livros de papel e os colocam depois à venda na internet. Vírgula. Aí eu mudei de novo de sujeito, mas o que eu fiz? Eu não coloquei ponto e vírgula. Por quê? Porque eu não tenho uma explicação depois do que eles fazem. Os bibliotecários, vírgula, os informáticos, vírgula, os contabilistas e os pesquisadores. Tá? Então, aqui, por que aqui não tem ponto e vírgula se eu mudei de sujeito? Porque, normalmente, quando eu tenho ponto e vírgula, que eu mudo de sujeito, eu vou ter uma explicação sobre ele. Eu tenho muitas vírgulas, né? Então, eu tenho uma explicação sobre ele. Poderia pôr um ponto e vírgula aqui? Até poderia. Foi uma opção do autor.
tá? Mas como ele não quis depois explicar qual é o trabalho dos bibliotecários, dos informáticos e tal, 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 ele só pôs vírgula. Mas poderia pôr ponto e vírgula também, tá? Então, vejam, são trechos longos em que eu mudei de sujeito. Então, vamos lá. Orações com sujeitos diferentes. Olha aqui. Os ilusionistas deixavam-nos de boca aberta. Ponto e vírgula. Opa, desculpa. Ponto e vírgula. Os equilibristas, mudei de sujeito, ponto e vírgula. Porém, apenas nos entediavam. Então, a gente vai usar o ponto e vírgula quando a gente tem um período grande, com vírgulas, e eu quero por dois sujeitos, explicar alguma coisa sobre esses dois sujeitos. Eu ponho ponto e vírgula. Quando mais eu vou usar o ponto e vírgula? Quando eu quero separar os itens de uma enumeração. Por exemplo, minha lista de supermercado continha apenas uma dúzia de ovos, ponto e vírgula, 2 caixas de sabão em pó, um pé de alface, um tablete de chocolate. Eu poderia colocar só vírgula aqui? Poderia, mas o mais indicado é ponto e vírgula, porque eu tenho uma enumeração, tá? É uma lista. Uma enumeração não é seguida. Se eu tivesse escrevendo tudo seguido um atrás do outro, seria vírgula. Aqui eu tenho opções, eu tenho uma lista. Ó, aí sim eu vou separar com ponto e vírgula, tá?